Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 15 a 21. Efésios 5, de 15 a 21. Quem encontrou, diga: achei. Leiamos, diz assim o texto bíblico: portanto, vede prudentemente como dais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Que belo texto da palavra de Deus, e desde já que esse texto seja aplicado ao seu e ao meu coração aqui nesta noite. Você já ouviu um ditado popular, um jargão popular, que diz assim: cego é aquele que não quer, e ainda há um acréscimo nesse ditado que vai dizer assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. E tem aqueles, piores ainda, que não querem ser vistos, É um jargão popular, mas tem tudo a ver com o que o ensino da palavra de Deus tem a nos transmitir. O pior cego é aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar a realidade de que a conduta espiritual ela precisa ser repensada diariamente. Em especial, ela precisa ser revista e reconectada com Deus todos os dias. A maior dificuldade hoje de nós, cristãos nominais ou cristãos praticantes, a maior dificuldade é porque nós não observamos que devemos andar prudentemente. Devemos estar atentos com respeito ao tempo que estamos vivendo. Devemos estar atentos com respeito à vontade de Deus para a nossa vida constantemente. Devemos estar atentos que não podemos viver nesse mundo buscando as práticas seculares ou buscando as práticas mundanas. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar àquela igreja de Corinto, àquela igreja de Éfeso. A carta escrita à igreja de Éfeso é interessante que ela se divide em dois períodos, em antes e depois de Cristo. Os capítulos de 1 a 3 refere-se à igreja antes de conhecer Cristo. Paulo vai apresentar ali como eles andavam. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. O capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai dizer claramente que é mediante a fé, pela graça de Deus, nós somos salvos. E ele mostra ali no capítulo 3 a transformação que o Espírito Santo de Deus fez na vida da igreja de Éfeso. E ele ora a Deus no capítulo 3 agradecendo a transformação que Deus fez. E a partir do capítulo 4 ele apresenta a novidade de vida que tem que ser viver em Cristo.
Aquela mudança que o Espírito Santo de Deus fez na vida daquela igreja agora se evidenciava no dia a dia, se evidenciava na transformação de cada um daqueles que estavam ali na igreja. É tanto que agora no capítulo 5 ele faz um apelo. Ele chama aqueles crentes a um despertamento. Ele chama aqueles crentes a abrir os olhos para as realidades espirituais. E aí, no início do verso 15, você vai ver que ele fala: olha, portanto, ele apresenta esse advérbio e ele coloca: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. Ele chama os crentes daquela época à prudência. Vede prudentemente como andais. Ele chama a reflexão. Você tem refletido na sua caminhada, na sua jornada de vida, como você tem andado espiritualmente falando? Ele chama aqueles crentes a ver. Olhem como está a vida de vocês. Vejam prudentemente como vocês estão andando. Você tem olhado com prudência para esse aspecto da sua vida? Se você está andando realmente dentro daquilo que Deus tem proposto para a sua jornada aqui neste mundo como cristão, vede prudentemente como andais. E ele fala: não como necios. Essa palavra neste é muito interessante porque não é uma palavra tão comum do nosso português. É algo que era mais usado naquele linguajar mais coloquial do latim, do grego, néscio. Esta expressão néscio se refere ao louco. Em outro aspecto, se refere a alguém ignorante, que está ignorando as consequências do que está fazendo, não como ignorante em relação ao que você não sabe que está fazendo. Nós não devemos andar ignorando os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que está atrapalhando a nossa jornada aqui neste mundo como cristão, que muitas vezes nós ignoramos essas coisas, vamos deixando passar aqueles pecadinhos, pecadões, e que vão atrapalhando a nossa caminhada aqui nesse mundo. Nós nos fazemos de ignorantes em relação à vida espiritual e vamos levando adiante como se não soubéssemos de nada. E ele chama a atenção justamente a isso: olha, não andemos como mestres, mas sim como sábios. A palavra sábio aparece diversas vezes na Bíblia. Existe um livro específico que vai falar só sobre sabedoria, e sabedoria do alto, que é o livro de Provérbios. E ele convida a igreja de Éfeso, ou os crentes daquela igreja, a andar como sábios. Andar como sábios é ter uma visão das coisas espirituais neste mundo e estar observando com olhos espirituais aquilo que é de Deus e que não é, aquilo que vai me fazer realmente viver uma vida conforme a vontade de Deus, e não é olhar as coisas com olhos espirituais. Essa é a sabedoria do alto. Tiago vai falar sobre ela no capítulo 4. Vai falar que essa sabedoria ela vem do alto, e precisamos buscar essa sabedoria do alto para vivermos prudentemente aqui neste mundo, andarmos prudentemente aqui nesse mundo. Muitas vezes, irmãos, nós não andamos prudentemente, nem sábios aqui nesse mundo, porque estamos ignorando muitos pecados. Estamos fingindo que o pecado não faz mal. É o chamado o que é que tem. O que é que tem, todo mundo faz. O que é que tem mais.
aconselha a remir o tempo, verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo aqui refere-se não você ficar economizando o seu tempo em casa ou tentando de alguma forma administrar o tempo, não é isso. O texto aqui refere-se à oportunidade. É necessário a gente aproveitar cada oportunidade, porque nosso tempo aqui nessa terra é curto. O tempo de vida do ser humano aqui nessa terra é curto. O tempo de vida do cristão também aqui neste mundo é curto. E diante disso ele precisa aproveitar cada momento do seu tempo para, com sabedoria, anunciar o Evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. Por que eu tenho que falar de Jesus para as pessoas? Porque eu preciso aproveitar cada oportunidade, porque eu preciso administrar bem o meu tempo em relação às coisas espirituais, estar falando de Jesus em todo tempo. Ele vai explicar por que os dias são maus. Os dias são maus. Paulo, escrevendo a Timóteo lá no capítulo 3, ele vai dizer: olha, sabe uma coisa, os fins dos tempos serão difíceis. Os fins dos tempos serão dias difíceis. Vivemos dias maus, irmãos. É porque nós aqui no nosso Brasil, graças à misericórdia de Deus e por ser um país, com 90% de cristãos, entre católicos, protestantes, espíritas, testemunhas de Jeová e tantos outros aí também são considerados cristãos, nós temos ainda um privilégio grande de liberdade religiosa, nós temos ainda um privilégio grande de podermos pregar o Evangelho livremente, nós temos um privilégio grande de ter igrejas abertas e à vontade para o cidadão congregar. Mas em nosso mundo existe dias maus para muita gente, perseguição terríveis para cristãos no mundo, cristãos que estão sendo mortos no Irã, cristãos que estão sendo mortos na China, cristãos que estão sendo mortos nessas guerras que estão acontecendo na Ásia e no Ocidente, no Oriente. Existe uma dificuldade muito grande que nós aqui no Brasil, pelo fato de termos tantos privilégios em relação ao cristianismo, nós não estamos observando que os dias estão maus, irmãos. Nós já estamos aí com a guerra entre Ucrânia e Rússia, que já vai mais de 2 anos, ou aproximadamente 2 anos. Uma guerra no Oriente que já tem 1 ano que está acontecendo. A guerra entre Israel e o Hamas e o Hezbollah, que agora refletiu no Irã, e tudo isso vai trazer consequências ruins para o mundo inteiro. Um grande risco de uma 3ª guerra mundial, e ninguém está pensando nisso. Estamos como que nécios em relação a essas coisas, ignorantes em relação a essas coisas, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Paulo já falava isso há 2000 anos atrás, ainda mais agora. Os dias são maus. Precisamos aproveitar as oportunidades e anunciar Jesus Cristo. E ele chama a atenção para que os cristãos não sejam insensatos. Verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Muitas vezes a nossa insensibilidade em relação à vontade de Deus é incrível. A vontade de Deus, existe a vontade soberana de Deus, que ela é aquela que todos chegam ao pleno conhecimento da salvação, todo ser humano, essa é a vontade soberana de Deus, que todos sejam salvos. Mas existe a vontade que a gente chama de relativa de Deus, aquela vontade que Deus tem especificamente para a sua vida.
aquela vontade que Deus tem proporcionado para o seu viver. E Paulo fala que nós não devemos ser insensatos em relação à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é realmente que nós procuremos viver uma vida de santidade, uma vida de busca do Senhor, uma vida na presença do Senhor, uma vida de compromisso com Deus. Quando não vivemos assim, nós estamos sendo insensatos. Esse é o problema da geração que podemos chamar de crentes ou cristãos da atualidade. Eles estão sendo insensatos em relação à vontade de Deus para a vida deles. A vontade de Deus é que vivamos em santidade. E muitos não estão se preocupando em viver em santidade. E aí ele chama a atenção para um problema daquela época que muitas vezes tem se tornado um problema nos dias de hoje. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Aqui, quando Paulo está falando relativo a esta questão de não vos embriagueis com vinho, ele está falando de um problema que acontecia no meio da igreja de Éfeso, como também no meio daquele povo que tinha origem grega, um povo que tinha voltado-se para algumas práticas pagãs, e aquele povo participava de orgias de bebedice antes de conhecerem a Cristo. Depois que eles conhecem a Cristo, Paulo chama a atenção para que aquilo não acontecesse mais. Ele fala: olha, não vos embriagueis com vinho. Isso é, não participem dessas festas pagãs que vai trazer prejuízo para a vida de vocês. Se você for observar bem, a Bíblia, em diversos versos, em diversos textos bíblicos, a Bíblia vai falar contra a bebedice, a Bíblia vai falar contra a embriaguez, a Bíblia vai falar contra até olhar para o vinho. Eu posso citar algumas referências, depois você olha na sua casa. Provérbios 23, 29 a 35, Provérbios 31, 4 e 5, Isaías 5, 11 e 12, Isaías 28, 7 e 8, 1 Coríntios 5, 11, 1 Pedro 4, 3. Todos esses textos vão falar contra a bebedice e contra a embriaguez, e alguns textos são até mais severos, vão falar que não deve nem olhar para o vinho, nem olhar. Então a Bíblia já é totalmente contrária a este princípio do consumo de álcool, porque já havia problemas, e não é diferente nos dias de hoje. Quantos e quantos lares estão destruídos por causa do alcoolismo? Quantos e quantos lares estão aí abandonados, mães abandonadas, filhos aí soltos neste mundo porque se envolveram com o alcoolismo? Quantos e quantos filhos estão tendo problemas e dando dor de cabeça para suas mães porque se envolveram com o alcoolismo? Paulo, quando fala não vos embriagueis com vinho, ele está chamando a atenção para um problema que havia naquele período. E nos dias de hoje não é diferente. Infelizmente, existem pessoas que se acomodaram a essa prática e estão vivendo em dissolução. E é isso que ele diz, no qual há dissolução. Há dissolução. Isso é, vai dar problema, vai ter dificuldade. Muitas vezes o camarada tira de comprar o pão de cada dia para estar gastando bebedeiras, tira do sustento da família, de pagar os compromissos do lar, para estar gastando com embriaguez. Infelizmente, Paulo chama a atenção para a igreja,
Não eram pessoas lá no mundo que estavam longe de Deus, eram pessoas que estavam dentro da igreja e estavam enfrentando este problema. Então existem pessoas que estão dentro da igreja e estão dando brecha para o inimigo a respeito desse problema. E isso só traz dissolução, e Paulo deixa muito claro isso. E ele chama a atenção da vontade de Deus para a vida do ser humano. Enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, irmãos, não é aquele ato em que muitas igrejas, devido a algumas interpretações bíblicas incorretas, em que no momento do culto a pessoa começa a rodopiar, sobe em cima do banco e pula, e grita, e ri, e dá cambalhota, e fala: ah, fulano está cheio do Espírito. Não é nada disso. Não é nada disso. Ah, não é aquele momento em que a pessoa fala em línguas estranhas, línguas misteriosas, labararama, labaracai, labaxúria, labaxaia. Não é nada disso. Isso é emocionalismo. Isso é muitas vezes até insano e insensato. Não é nada disso. Ah, pastor, então não é naquele momento em que eu recebi Jesus como meu Salvador, entreguei minha vida a Jesus e o Espírito Santo passou a habitar em minha vida e eu fiquei cheio do Espírito. Foi naquele momento? Não. O Espírito Santo passa a habitar na vida de quem um dia entregou-se a Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar. Mas o encher-se do Espírito, a qual Paulo se refere, ele explica no verso 19. No verso 19 está a demonstração de como você deve ter uma vida cheia do Espírito, que através de uma vida cheia do Espírito é que você vai conseguir viver uma vida prudente, uma vida sábia, uma vida temor a Deus, uma vida longe do mal, uma vida longe dos princípios do mundo. E aí ele fala, olha, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A forma pela qual você pode viver uma vida cheia de Espírito é você ler a Bíblia, falando entre vós com salmos e hinos, né? É você ler a Bíblia, é você estar em comunhão com os irmãos na igreja, é você estar buscando a vontade do Senhor, louvando como nós louvamos aqui, fazendo através de cantos espirituais exaltação a Deus. É esta forma que eu me encho do Espírito Santo quando eu vou cultuar o Senhor. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, glorifique a Deus diariamente, busque a vontade de Deus, cultue ao Senhor, dê graças a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Isso é a demonstração de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo louva a Deus de coração. Uma vida cheia do Espírito Santo canta. Uma vida cheia do Espírito Santo tem comunhão com os irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo dá graças a Deus por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, faça isso. Aí sim eu vou dizer para você, olha, aquele irmão é cheio do Espírito Santo. Mas você chegar aqui, subir no banco, pular do banco, dar cambalhota, gritar e fazer algazarra, e depois lá fora desobedecer seus pais, depois lá fora você tomar um vinhozinho, depois lá fora você viver como necio, pecando assim trabalho. Isso não é uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo é uma constância de adoração a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. O resultado disso, verso 21. Paulo conclui
dando resultado na vida cheia do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é que eu aprendo a ser submisso ao meu irmão. É que eu aprendo a ser submisso à minha esposa. O esposo aprende a ser submisso à sua mulher. E vice-versa. É o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí Paulo vai apresentar isso a partir do verso 22. A vida com o mundo lá. A mulher submissa ao marido, o esposo ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, os filhos obedecem os pais não levam os filhos à ira. Isso é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós nos concordamos entre si na pessoa de Jesus Cristo e vivemos bem com isso, sujeitando-nos uns aos outros. É uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você vê aquela pessoa encrenqueira, complicada, difícil de lidar e que se bica com todo mundo e que cria dificuldade com todo mundo dentro da igreja, pode ter certeza que o Espírito Santo ali está bem longe, ou está bem vazio do Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Existe o respeito mútuo, a comunhão, a vida santa diante de Deus. É isso que Paulo apresenta para a igreja de Éfeso e é isso que ele apresenta para a igreja nos tempos de hoje. Se eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, primeiramente eu tenho que andar prudentemente. Eu tenho que buscar realmente não ser mestre, mas sábio. Eu tenho que remir o tempo, isso é, aproveitar as oportunidades de falar de Deus. E, acima de tudo, eu não posso viver uma vida insensata, mas sim compreender a vontade de Deus em todo o tempo. Buscar a vontade de Deus para a minha vida e não viver uma vida buscando as práticas deste mundo, mas sim falando entre vós no salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais e sendo grato a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, eu e você seremos cheios do Espírito Santo de Deus e seremos uma igreja exemplar para esta sociedade. Amém?